vamos, então, continuar, irmãos, no estudo sobre eclesiologia, na série de estudos que nós estamos fazendo sobre eclesiologia. A você que vai ver este vídeo no YouTube, a paz do Senhor para você também, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você vai assistir esse vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa esclarecer ainda um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Nós estamos, então, fazendo uma série de estudos sobre eclesiologia e, para iniciarmos esse estudo, nós optamos por estudarmos o surgimento da igreja e o seu desenvolvimento original ou da igreja primitiva no livro de Atos. Irmãos, é importante a gente entender que a fonte primária para analisarmos os eventos que houveram, os eventos que ocorreram em relação à igreja, é o livro de Atos. O livro de Atos, ele é a fonte primária, ou seja, é a fonte escriturística que nós utilizamos para efetivamente tirarmos e analisarmos aquilo que ocorreu com a igreja. Então, é importante, queridos, a gente entender isso para que a gente possa perceber a importância de se estudar o livro de Atos. O livro de Atos, então, ele vai retratar um modelo, ele vai retratar uma forma modelar de comportamento da igreja em relação à sociedade, em relação à obra missionária, em relação ao desenvolvimento da igreja, né, nos seus primeiros anos, relacionados ao estabelecimento dos seus oficiais, pastores e diáconos, né? Na lição passada, nós vimos a questão de presbítero, de bispo e de pastor, que na visão do apóstolo Paulo, quando ele reúne os presbíteros, quando ele reúne ali os líderes da igreja em Éfeso, isso a gente vai ver em Atos, a gente viu, né? Em Atos capítulo 20, a partir do verso 13, nós vamos ver que Paulo, então, ele reúne ali os líderes da igreja de Éfeso, e ele ali coloca vários ensinamentos, ele coloca várias admoestações para aqueles líderes. Ele orienta aqueles líderes a pastorearem a igreja de Cristo. E é importante a gente entender, meus irmãos, que para aqueles que Paulo chama e pede para pastorear o rebanho de Cristo, Paulo chama, então, aqueles pastores, que quem pastoreia é pastor. Aqueles pastores, Paulo vai chamar de bispo, Paulo também vai chamar de presbítero. Então, meus amados, na linguagem bíblica, veja, nós lemos a Bíblia, né? Nós não nominamos esses títulos conforme eles são utilizados hoje. É importante a gente entender isso. Esses títulos não são nominados por nós conforme sua utilização atual. Por quê? Porque nós cremos que a utilização verdadeira que vai dar aí a inteireza do significado do termo é exatamente aquilo que está na Bíblia. Então, amados, é importante a gente entender isso. É importante eu e você entendermos isso, a importância de termos a Bíblia ou a revelação escriturística como a fonte primária, a fonte primaz, a fonte inerrante, né?
do comportamento, daquilo que a igreja fez, de como ela se portou e até mesmo de como ela se organizou para, de fato, exercer a sua função na sociedade. Então, eu peço, meus irmãos, que nós nos atentemos, você que vai assistir esse vídeo, que está assistindo esse vídeo no YouTube, se atente ao que a Bíblia diz, né? Porque talvez você está dizendo aí, pastor, mas tem igreja hoje que presbítero é uma coisa, bispo é outra, apóstolo é outra, pastor é outra, são ministérios diferentes. Amados, são funções que surgiram durante os séculos, né? Surgiram posteriormente à revelação bíblica, mas estas funções, conforme elas são exercidas hoje, no original bíblico, elas não eram pensadas assim. É importante a gente entender. Então, o que nós estamos analisando é o pensamento bíblico, é o pensamento do jeito que está na Bíblia, porque essa é a característica da comunidade evangélica Geração da Conquista de Manaus, Amazonas. A gente tem a preocupação de estudar a Bíblia, do jeito que a Bíblia coloca, porque cremos que a igreja precisa recuperar muito do que ela perdeu por conta de se afastar de alguns princípios que nós acreditamos ser imutáveis. Imutáveis, como é também a santa e poderosa palavra de Deus. Amados, vamos então entrar no texto de hoje. O texto de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Capítulo 20, nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos ver Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21. Você da comunidade aí, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 21. Mantenha a sua Bíblia aberta. Isso para a nossa comunidade lá em Manaus é normal. Mas para você que talvez não tenha esse costume, eu peço para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque, vez por outra, nós estaremos lendo, nós vamos parar, fazer algumas considerações, ver o que a palavra diz, aprender, e aí a gente continua o texto. É assim que a gente estuda a Bíblia, tá, irmãos? Versículo por versículo. Vamos, então, à palavra de Deus? Atos, capítulo 21. A partir do verso 21 diz assim: depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali para Pátara, encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio devia deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com ele 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E dali, na praia, nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Então, amados, o capítulo 21, ele começa com o retorno, né? Paulo, ali, em Atos, capítulo 20, quando ele reúne os presbíteros, os pastores da igreja de Éfeso, os líderes da igreja de Éfeso, ele já fala da intenção dele de voltar, de viajar, tendo como destino a cidade de Jerusalém. É importante, amados, a gente entender isso.
Paulo, então, quando ele chega ali em Atos capítulo 20, a história de Atos, quando chega em capítulo 20, ele retrata, então, a intenção que o apóstolo Paulo tinha de voltar para Jerusalém. E aí, durante a volta, Paulo ele tinha esta preocupação de, durante a volta, por onde o navio ia passando, por onde o navio ia aportando, por onde o navio ia recebendo novos passageiros, embarcando novos passageiros ou cargas, né? Ele tinha a preocupação de, se ali, naquela cidade, naquela localidade, existisse seguidores de Jesus, existissem discípulos de Jesus, Paulo, então, ele tinha a preocupação de exortar, de ensinar, de encorajar os irmãos. Amados, isso traz uma grande lição para nós, né? A lição de que nós temos que ter esta preocupação de encorajar os nossos irmãos através da palavra de Deus, de rememorarmos os nossos irmãos dos conceitos e dos valores da palavra de Deus. Né? Na época de Paulo, ali existia o Império Romano, existia toda uma estrutura estabelecida pelo inimigo de nossas almas para afastar as pessoas do caminho do Senhor. Além do Império Romano, do seu panteão de Deus, da sua filosofia que tinha origem grega, né, ou da cultura helenista que existia na época, isso tudo afastava as pessoas de Jesus. E Paulo sabia disso. Mas, além disso, além do paganismo, além do helenismo, além de uma vida baseada em filosofias, que era a característica da sociedade romana da época, porque a sociedade romana recebeu grande influência da filosofia grega. Então, meus amados, além de todo este aparato, deste aparato conceitual, desse aparato racional que afastava as pessoas, né, do conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus, somado a isso, ainda existia o legalismo. E o legalismo, meus amados, não vinha muitas vezes do Império Romano. Vinha de quem? Vinha dos judaizantes, ou seja, dos judeus que rejeitaram o cristianismo e continuaram adorando, continuaram tendo uma vida religiosa baseada no judaísmo. Então, o judaísmo, meus amados, também afasta as pessoas do caminho de Deus. Não estou dizendo que o judaísmo ele não tem coisas certas. Não, o judaísmo ele tem lá as suas qualidades. O judaísmo, por exemplo, ele ensina, e principalmente na época de Paulo, ensinava as pessoas que só existia um Deus, que era um Deus invisível, que era um Deus que não podia ser adorado por estátuas, né? que ele não podia ser representado, né, por qualquer imagem de escultura. O judaísmo ortodoxo, ele ensina isso. Mas qual é o grande ponto de ruptura entre o judaísmo e o cristianismo? É exatamente a manifestação da obra salvífica de Jesus, a vinda de Jesus ou a aceitação de Jesus como Messias. O judaísmo ortodoxo rejeita Jesus como o Messias. E este, então, é o ponto de ruptura, razão pela qual afastava as pessoas de Deus. Porque, como a própria Bíblia diz, nós só temos acesso a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Nós só temos acesso a Deus através da obra, dos ensinos, da perspectiva e da transformação causada, originada, patrocinada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, mas a partir da fé em Jesus Cristo, da fé salvadora, da fé que faz com que o homem aceite aquilo que Jesus Cristo fez por ele na cruz e decida viver
conforme a vontade de Jesus. Então, meus amados, este foi o grande ponto de ruptura. Razão pela qual Paulo, então, ele enfrentava esses dois tipos de oposição. De um lado, era a oposição patrocinada pelo Império Romano, pela cultura grega, né, pela cultura helenística, por uma vida baseada muitas vezes na filosofia e no panteão religioso romano grego, né, que existiam vários deuses ali, era um panteísmo terrível, né? Então, essas coisas afastavam as pessoas de Jesus. E, além disso, nós tínhamos o legalismo patrocinado pelos judaizantes, que nós vamos ver, e já estamos vendo isso nos ensinos de Atos, foi o grande opositor do ministério do apóstolo Paulo. Foi um grande, na realidade, eu ouso dizer, amados, que até hoje o legalismo, aquela coisa de você depender a salvação de certos ritos religiosos, ainda é hoje um dos grandes opositores à verdadeira palavra de Deus. O Evangelho de Cristo nos chamou para a liberdade em Cristo, nós somos chamados para ser livres. Então, por isso, amados, que Paulo, quando andava aqui, você vai ver várias vezes, no texto que nós lemos, que é Atos, capítulo 21, do 1 ao 6, nós já vemos a preocupação daqueles discípulos que se reuniram com Paulo ali, né? Olha, Paulo, não vá para Jerusalém. Paulo, não siga para Jerusalém. Paulo, desista do seu intento, desista dessa sua vontade de ir para Jerusalém, porque você sabe que lá você vai enfrentar grande oposição, você sabe que lá há um legalismo muito grande, ou seja, as pessoas, é isso que é importante a gente entender, meus amados. A gente tem que ler, eu costumo dizer para a comunidade evangélica Geração da Conquista, e ela sabe muito bem disso, que a gente tem que ler a Bíblia com perspicácia, porque a Bíblia ela foi escrita para a gente ler com perspicácia. Então, olha só, eles estão falando assim, Paulo, não vá, por quê? Isso traz uma grande lição para nós. Você vê que fora de Jerusalém, escuta, igreja, fora de Jerusalém, né, em regiões gentílicas, né, já se tinha a consciência de que o legalismo religioso, de que a religião baseada em ritos, ela era uma religião que afastava as pessoas da realidade de Jesus. Por isso, por quê? Por que a gente pode afirmar isso? Porque, veja, as pessoas que estavam se relacionando com a equipe de Paulo, falou, Paulo, não vá para lá. Porque lá você sabe que tem um legalismo, eles não aceitam o evangelho de Jesus Cristo, um evangelho que é baseado na fé, não é baseado em obras, não é baseado em ritos, né? Esse evangelho da graça do Senhor Jesus, né? Este evangelho, Paulo, ele não é aceito lá, e você vai sofrer grande oposição lá, e talvez vão atentar contra a sua vida, e nós amamos você, Paulo. Então, por favor, não vá para lá. Então, perceba, amados, que as pessoas já sabiam. Interessante, amados, que hoje nós temos que ter também essa mesma consciência, né? Que toda a igreja, toda a estrutura religiosa baseada em ritos, ela vai sempre se opor ao evangelho de Jesus. É importante a gente entender isso. A religião baseada em ritos, baseada em rituais, ou a religião que conecta, que torna um ritual indispensável para a sua salvação, é uma religião que se opõe ao Evangelho de Jesus Cristo. E você não pode ficar alienado ou disperso em relação a esta verdade, a esta realidade. É preciso que você entenda isso, porque a igreja, no começo, a história da igreja no começo foi marcada por isso. Foi marcada pela oposição estatal e pela oposição religiosa. Vou repetir.
Anota isso aí. A igreja, no começo, a igreja primitiva, ela foi marcada por duas grandes perseguições. A primeira perseguição é a perseguição estatal, a perseguição do Estado romano, né? Que considerava o cristianismo como uma religião ilícita, ou seja, como uma religião fora da lei, né? Todas as outras religiões estavam dentro da lei, mas o Império Romano, no começo da igreja, perseguiu a igreja de Jesus, perseguiu a verdadeira igreja. Por quê? Porque não era uma religião que adorava deuses físicos, um deus de estátua, né? Não era uma religião apegada a ritos religiosos, era uma religião, era uma realidade espiritual que levava as pessoas a um relacionamento com Deus através de um relacionamento espiritual com Jesus, patrocinado pelo Espírito Santo. Então, meus amados, eles não entendiam isso, como hoje muitas pessoas não entendem. Por isso que a igreja sofreu perseguição estatal. E a igreja sofreu perseguição religiosa por parte dos judeus. Por quê? Porque os judeus não aceitavam, como muitos hoje ainda não aceitam, que Jesus é o Messias. E eles ainda creem que, pela observância da lei, eles podem ser salvos. Já estudamos isso em aulas anteriores, e aí eu convido você a ver as primeiras 5 aulas de eclesiologia, porque nas primeiras 5 aulas de eclesiologia nós falamos de igreja como povo de Deus. E nós mostramos a tese do apóstolo Paulo, né, retratada na carta aos Romanos, que diz que ninguém é salvo pela lei. E ele vai mais além, que além de ninguém ser salvo pela lei, ele diz assim, ninguém nunca foi salvo pela lei. E ele vai mais além ainda, ele vai dizer assim, além de ninguém ser salvo pela lei, e além de ninguém nunca ter sido salvo pela lei, ele vai dizer assim, desde o princípio, desde Abraão, desde os primórdios, desde Adão, o homem é salvo pela graça de Deus. Então, meus amados, é maravilhoso quando nós nos deparamos diante desse ensino maravilhoso, dessa realidade maravilhosa. Como é maravilhoso, amados, quando nós vemos esta realidade e entendemos esta realidade. Então, é importante que você entenda isso. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, nesse começo aqui, os irmãos estavam tão preocupados com ele. Vamos continuar lendo, querido? Verso 7. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Vamos parar aí, porque a gente vai ver isso aí, ó. Vamos lá, o verso 8 de novo. Com licença. Verso 8 de novo. Partindo, no dia seguinte, chegamos a Cesareia. E ficamos, ou seja, a equipe de Paulo ficou hospedada na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7, que tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então, meus amados, no transcorrer da viagem, nós vemos aí que Paulo e sua equipe, Paulo e seus companheiros de viagem, o que aconteceu? Eles, ao chegarem em Cesareia, eles foram para a casa de Filipe, o evangelista. Ou seja, Filipe, ele era um dos 7. Que 7 é esse, meus amados? Que 7 é esse? Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Em Atos, capítulo 6, foram escolhidos 7 diáconos. Um dos 7, se você ler lá a lista, um dos 7 era Filipe. Filipe, então, era diácono da igreja de Jesus e
recebeu ali a equipe de Paulo para ficar ali na casa dele, né? Exercendo assim o ministério, um ministério maravilhoso, que é o ministério de hospedar, né, as pessoas, né? De ser hospitaleiro, né? Então, ele exerceu ali essa graça para a equipe do apóstolo Paulo. E é interessante, meus amados, que o diácono ele era conhecido como evangelista. Amém, queridos? Veja bem, olha só como é maravilhoso nós vemos como a igreja ela se portava. Perceba que para alguém ser reconhecido naquela época como evangelista, não é como hoje não, que evangelista é um título hoje, né? Virou até cargo em igreja, evangelista, né? Não, ele era conhecido como evangelista. O que significa isso? Conhecido como evangelista. Por quê? Porque ele era uma pessoa ligada ao evangelismo, ligada à prática do evangelismo. É isso que é maravilhoso, meus amados, nós vemos na igreja. O camarada, ele era diácono, o Filipe era diácono, mas ele não se deixou seduzir pelo título ou pela posição que ele tinha na igreja. Não, ele amava evangelizar as pessoas. Que cada um de nós possamos ser conhecidos como evangelistas. Evangelistas de fato, né, irmão? E interessante, amados, que olha só como é que era a igreja de Cristo. Filipe tinha 4 filhas, né? Desculpa, 4 filhas. E é a Bíblia que está falando, não sou eu. As 4 filhas, elas profetizavam. Ou seja, as 4 filhas falavam de Jesus, ensinavam Jesus, profetizavam de Jesus. Então, meus amados, perceba o quanto a igreja atual, o quanto a igreja contemporânea perdeu. Né? Por isso que muitas vezes nós olhamos para o relato de Atos, o relato de Atos parece para a gente como uma grande utopia, não é verdade? E não pode ser uma utopia. Nós temos que buscar este ideal, mas para que nós possamos buscar este ideal, para vivermos estas experiências, e aí essa experiência no cada um, né? Tem um diácono na nossa igreja, e eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus aqui, mencionar os diáconos da comunidade evangélica Geração da Conquista, homens e mulheres de Deus. Teve um diácono que falou, poxa, pastor, que cada um de nós possamos evangelizar de forma pessoal, cada um de nós possamos evangelizar crendo, tendo esta convicção pessoal. E aí eu concordo com esse amado diácono lá da comunidade evangélica Geração da Conquista. A gente tem que buscar exatamente isso. Como acontecia aqui. Ser evangelista não era um título dado, não era um ministério que foi dado ou que fora dado a Filipe, porque ele quis só um título, não. Ele tinha isso como uma convicção de vida. Ele era um evangelista porque ele tinha prazer, era uma convicção dele, uma convicção pessoal dele ser evangelista. Que cada um de nós possamos ter, gerar em nós, amados, convicções espirituais. Porque convicções espirituais geram ministérios, geram trabalhos, geram ações espirituais. Né? Teve uma vez que eu preguei lá na comunidade sobre dar propósito espiritual à nossa vida. Muitas vezes nós não damos propósito espiritual à nossa vida, né? O crente passa pela história, o crente não marca a história, o crente não é conhecido como crente, o crente não é reconhecido como servo de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele escolhe viver no anonimato. Crente que é crente não fica no anonimato. Crente que é crente, ele exala o doce perfume do Evangelho de Cristo, como diz o próprio apóstolo Paulo em uma de suas cartas. Amém, querido? E olha só, Filipe foi um grande exemplo disso. Olha só, ele era evangelista, era diácono, tinha 4 filhas, e as 4 filhas profetizavam. Glória a Deus por isso. Verso 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo,
Então, olha só, ele estava ali na casa de quem? Na casa de Filipe. Né? Desceu da Judéia, né? A região da Judéia é onde fica Jerusalém. Então, ele estava na Judéia, ele foi ali para Cesareia, esse Ágabo, né? Vindo ali ao encontro de Paulo, verso 11, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo. Então, ele pegou o cinto de Paulo, olha só que coisa tremenda. E amarrando suas próprias mãos e pés, disse: desculpe. Assim diz o Espírito Santo: desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto e em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então, Paulo recebe, meus amados, desculpa, Paulo recebe ali dos judeus o quê? Uma profecia. Ágapo pega o cinto de Paulo, amarra suas mãos e seus pés e diz assim: assim diz o Espírito Santo. Então, olha só, é um negócio sério. Assim diz o Espírito Santo. E os judeus vão amarrar as mãos e os pés de Paulo e vão entregar Paulo para quem? Para os gentios, para o Império Romano. E a gente vai ver que esta profecia se cumpriu em sua inteireza pela revelação escriturística. Coisa maravilhosa, amados. Né? Antigamente existia profeta de verdade, o cara falava e acontecia. Nesses profetas de YouTube que a gente vê aí, que o cara profetiza, passa o ano todinho, não acontece. Não. É profeta de verdade. Então, meus amados, perceba que Paulo, então, recebe uma profecia. Só que Paulo, meus amados, ele tem algo que ele tem uma convicção espiritual que ele exteriorizou, inclusive no capítulo anterior de Atos, capítulo 20. Vamos dar uma olhadinha aí? Abre a sua Bíblia aí em Atos, capítulo 20. Né? Olha só, verso 22. Atos, capítulo 20, verso 22. Atos, capítulo 20, verso 22. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me encontrará ali. Perceba, quem é que estava impelindo, quem é que estava inferindo a Paulo sua ida para Jerusalém? Então, Paulo não estava indo para Jerusalém para tirar onda, meu irmão. Paulo não estava indo para Jerusalém de pirraça. Paulo não estava indo para Jerusalém para requisitar algum título religioso ou requisitar sua posição na igreja. Paulo não estava indo para Jerusalém por motivo humano nenhum. Paulo estava indo para Jerusalém por quê? Por uma ordem expressa do Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa entender isso, tá, gente? Então, Paulo ele fazia as coisas impelido, mandado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos continuar? Atos, capítulo 20, verso 23. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então, o evangelho era da graça, era o evangelho que Paulo pregava. Perceba que o Espírito Santo sempre avisava Paulo, ó, na próxima cidade você vai ter dificuldade. Então, Paulo, ele era avisado pelo Espírito Santo das dificuldades que ele enfrentaria. E não foi diferente. Olha o cumprimento da palavra, dessa palavra dada por Deus a Paulo
Ele falou isso no capítulo 20, no capítulo 21 se cumpriu essa convicção, ou seja, o Espírito Santo novamente mostra para Paulo que esta convicção é uma convicção espiritual, né? Depois de passarem ali, Atos, capítulo 21, verso 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então, perceba que Paulo... Com licença, irmão. Perceba, amado, que Paulo, então, sabia exatamente o que ia acontecer com ele, porque Ágabo falou da parte de quem? Do Espírito Santo. Então, Paulo sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Amém ou não? Sabia. E o interessante é a reação de Paulo. Né? A reação de Paulo a gente vai ver aí a partir do verso 12 do capítulo 21. Acompanha aí, verso 12 do capítulo 21. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Ouça, crente. Vou até marcar aqui. Ouça, crente. Quando ouvimos isso, vamos lá. O que o pastor Renato sempre fala? Vamos ler a Bíblia com perspicácia. Então, significa que o cara que estava escrevendo isso aqui, que era da equipe de Paulo, que fazia parte dos companheiros de Paulo de evangelização, que é Lucas, né? Então, o médico Lucas, ele se inclui na narrativa, ou seja, Lucas estava em Cesareia junto com Paulo. Isso que é importante a gente entender. Lucas estava em Cesareia junto com Paulo. E olha só, quando ouvimos isso, nós, ou seja, a equipe de Paulo, a equipe que estava acompanhando Paulo, olha só como é que é o negócio. A equipe que estava acompanhando Paulo e o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Ou seja, as pessoas, amados, que acompanhavam Paulo, que eram amigos, que eram companheiros de evangelização de Paulo, eles ficaram tristes, porque eles amavam Paulo. Eles disseram assim, Paulo não vá para... Olha só, olha a pressão que Paulo está recebendo, irmão. Vimos lá em Atos capítulo 20, a partir do verso 22, que a ordem para ir para Jerusalém veio do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo fala que Paulo agora vai ter problemas em Jerusalém, o que é normal, porque lá em Atos capítulo 20, Paulo falou que o Espírito Santo sempre alertava ele. E o Espírito Santo novamente alertou a ele. Só que, meus amados, né? Agora Paulo está recebendo, olha só a pressão, coitado do Paulo, meu irmão. Os companheiros de Paulo, Lucas, né? Aquela rapaziada que sofreu com ele lá em Éfeso, sofreu com ele lá em Troade, sofreu com ele lá em Beré, sofreu com ele lá em Tessalônica. O pessoal que está ali junto com Paulo falou, Paulo, não vá para Jerusalém. Nós te amamos. Você é muito valioso para nós, para o Evangelho. Eu fico imaginando a quantidade de argumentos que Paulo ouviu ali dos seus amigos. Mas no verso 13, nós temos a resposta de Paulo. Vamos ver a resposta de Paulo, querido? Vamos ver a resposta de Paulo? Olha só o que Paulo falou. Quando ouvimos, então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Olha só, meu. Olha só como é que estava o pessoal. Imagina Lucas, médico amado, companheiro, amigo de Paulo, chorando. Estava todo mundo chorando, meu. Talvez agarrando ali o Paulo pela cintura, dando aquele abraço gostoso em Paulo, e falando, Paulo, não vá, nós te amamos.
nós chamamos, cara, não vá. Você sabe o que vai acontecer com você ali, o Espírito Santo falou e tal, e aquela coisa, aquela comoção, né? Mas eu gosto, amados, de... E aí é por isso que eu admiro Paulo, e às vezes questiono se hoje nós não, hoje eu, se eu agiria como Paulo, se eu teria tanta convicção como esse homem tem. Porque Paulo fala, olha, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Por quê? Porque Paulo amava os companheiros. Gente que te ama. Gente que fala assim, olha, gente que fala assim para você, olha, eu estou contigo, eu vou estar contigo. Fico imaginando, Lucas, Paulo, tu tem um médico particular, você pode ter certeza que até o final da tua vida tu vai ter um médico particular, sou eu te amo, cara, fica aqui. Talvez muitos, aleluia, muitos, glória a Deus, muitos estavam falando ali para Paulo, Paulo, eu devo, tu é meu pai na fé, cara. Eu só vou para o céu porque Jesus usou você para vir aqui, talvez em Tito, talvez em Tessalônica, talvez ali na Acaia, na Ásia, na Macedônia, em tantos lugares que você passou, você chegou ali, pregou o Evangelho, Jesus tocou em meu coração. Hoje eu tenho o Espírito Santo, Paulo, e você foi instrumento para isso. Paulo, não vá para Jerusalém. Tu imagina, se coloca no lugar de Paulo, meu. E Paulo chegou a dizer assim, vocês estão partindo do meu coração. Eu fico imaginando, Paulo também já estava até chorando já também, né? Coitado. Aquela emoção, aquele ambiente de emoção. Mas, meu amado, Paulo era um homem que obedecia ao Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer assim, parte B do verso 13. Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do nosso Senhor Jesus. Como não puderam dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram até a casa de Manason, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Amém, queridos? Então, Paulo ele dá uma resposta aqui fantástica. Ele diz assim, olha, o Espírito Santo falou que eu vou ser amarrado. Se ele falou que eu vou ser amarrado, eu vou ser amarrado. Isso aí eu estou tranquilo. Mas o Espírito Santo sabe também que eu estou disposto até a morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, diante disso, né, como não podemos dissuadi-lo, ou seja, Lucas fala assim, bem, como a gente não pode convencer Paulo, porque entre o Espírito Santo e seus amigos mais íntimos, e o seu círculo de amizade, seus companheiros mais íntimos, aqueles que dormiram com ele, aqueles que pelejaram com ele, aqueles que sofreram com ele, aqueles que foram apedrejados com ele, né? Entre o Espírito Santo e as pessoas que ele mais amava, ele escolheu o Espírito Santo, então não dá para competir com o Espírito Santo, né? Então entenda isso, querido. A gente precisa entender isso, né? Por isso que Jesus Cristo lá falou assim, aquele que não está disposto a deixar pai, mãe, irmãos, amigos, por amor de mim, não é digno de mim. Por que Paulo foi digno da graça e da glória do Senhor Jesus? Porque ele deixava qualquer um, meu irmão. Podia ser qualquer um. Podia ser o amigo mais íntimo dele, podia ser a pessoa mais... Ele não iria ouvir, ele não iria mudar, ele não iria contrariar o Espírito por causa de A, B ou C. Eu acho que essa é uma das principais marcas da igreja primitiva. A igreja hoje, meu amado, ela quer ser uma igreja politicamente correta. Ela quer mudar o discurso dela. Ela quer mudar a pregação dela. Ela quer mudar o ato profético dela. Sabe por quê?
para não magoar as pessoas, né? Para não ferir as pessoas. Paulo ele não tinha essa preocupação. Paulo tinha a preocupação de pregar o evangelho e de falar a verdade. Então, amados, a igreja precisa resgatar isso. Querido, resgate isso. Quando eu digo igreja, né, aí eu vou parafrasear a pastora Silvana aqui. Quando eu digo igreja, eu digo da igreja individualidade à igreja universal de Jesus. Tá? É a individualidade, a igreja individual, a igreja, cada pessoa precisa ter a mesma convicção que Paulo. Cada pessoa precisa ter a mesma convicção, né, de fé, a mesma convicção de relacionamento e a mesma consciência de obediência de Paulo. A ponto de estar pronto para contrariar a qualquer um, amado. Amém? Nós estamos aqui para obedecer ao Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus. Então, a nossa mensagem ela não pode estar em desacordo com a palavra de Deus. Amém? Como Paulo, ele não agia em desacordo com o Espírito Santo. Verso 15. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesaré nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos. Então, ele ficou na casa de Mnason. Mnason, né? E ali em Chipre, que era natural de Chipre, e eles ficaram na casa desse primeiro discípulo ali, né? Verso 17, vamos lá. A chegada de Paulo a Jerusalém e dos seus companheiros. Paulo ele não foi sozinho, não, tá? Lucas estava com ele. Ó, a narração do verso 17 aí. Quando chegamos a Jerusalém, o autor do livro se coloca na narrativa, o verbo está na primeira pessoa do plural. Se está na primeira pessoa do plural, o narrador ele se inclui na narrativa. Então, Lucas foi com Paulo para Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dissermos. Então, conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, lá já lhes escrevemos a nossa decisão, de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Meus irmãos, eu quero fazer uma reflexão aqui interessantíssima aqui. Olha só o que a Bíblia mostra. Paulo ele chega em Jerusalém, né? Os discípulos, ou seja, os crentes, o recebem com alegria. Não é isso que está escrito aí no verso 17? No verso 18, Paulo foi encontrar-se com Tiago. Tiago era o líder da igreja em Jerusalém.
E todos os presbíteros estavam presentes, ou seja, todos os pastores estavam presentes. Já vimos que pastor, presbítero, né? Pastor, presbítero, bispo. E eu ouso a dizer que até apóstolo, né, era enxergado, tudo isso aí era enxergado como o mesmo ministério na época lá do Novo Testamento, porque Pedro falou aos presbíteros, né, do qual eu também sou presbítero. Então, o apóstolo Pedro, ele se considerava presbítero, se considerava pastor também. E, de fato, era. Então, Paulo se reúne com a liderança da igreja. Verso 20. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Opa, Paulo está onde? Jerusalém. E, meus amados, mesmo o evangelho chegando aos gentios, mesmo o evangelho, né, da graça de Deus não exigindo, né, a observância da lei ritual, né, da lavagem cerimonial, o evangelho de Cristo não exige nada disso, irmão. Escuta, crente, vamos entender essa passagem que vai do verso 20 ao verso 25. Vai. Qual era o problema da igreja de Jerusalém? O problema da igreja de Jerusalém era legalismo. Eu ouso dizer, meu amado, era o problema da igreja de Jerusalém, a igreja dirigida pelos apóstolos. Porque qual a preocupação, cara? Qual a preocupação? Vamos lá, verso 20. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. O que é que eles ouviram? Paulo os saudou e relatou minuciosa. Estou lendo o verso 19. Eles ouviram isso aqui, ó. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ou seja, Paulo falou do quê? Das igrejas que foram estabelecidas nas diversas cidades, ou seja, já existiam várias igrejas em diversas cidades, igrejas atuantes, igrejas fortes, Éfeso, Antioquia, Corinto, né, Tessalônica, e nessas cidades já existiam irmãos ali, né, e a gente vai perceber isso depois das cartas que Paulo vai escrever a essas igrejas. A carta aos Efésios, a carta aos Tessalonicenses, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses. Por quê? Porque eram igrejas nessas cidades. Então, Paulo fala que o evangelho está sendo pregado no mundo, que Jesus Cristo está sendo anunciado, pessoas estão sendo salvas, o inferno está sendo despovoado, o céu está sendo povoado, o mover do Espírito Santo está acontecendo ali no mundo de então, né? O evangelho não está sendo preso, o Império Romano não está conseguindo prender a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo, né? E isso aí alegrou muito eles, mas olha a preocupação da igreja de Jerusalém. Então, meus amados, mesmo pessoas convertidas, mesmo crentes sinceros, eles precisam vigiar. Porque muitos ali de Jerusalém eram sinceros. Mas eles estavam ainda pegados. Olha a preocupação deles. Está no verso 20. Veja, irmão, quantos milhares de judeus, e todos eles são zelosos da lei. Paulo também ele era zeloso da lei. Né? Só que Paulo, ele desobrigava. Escuta, crente. Paulo, ele desobrigava as pessoas, e principalmente os gentios, mas ele falava isso também para os judeus, ele desobrigava as pessoas à observância da lei
cerimonial. A lei cerimonial judaica, ela perdeu o valor. Não temos necessidade de ficar observando as festas, o sábado, observância de alimentos. Toda essa lei cerimonial, aquela lei de se lavar, né? Você não precisa observar isso, porque o evangelho, né, isso aí você vai encontrar muito claramente aonde? Em Hebreus. Hebreus fala, ó, a primeira aliança, o primeiro tratado, né? Ele acabou. Por quê? Cristo fez uma aliança superior, baseada num sacrifício superior, baseada em valores superiores, baseada numa transformação superior e baseada num sangue superior. Amém, querido? Você aí do YouTube, entenda isso. Então, era cerimonial. Mas olha só a preocupação da igreja de Jerusalém. É isso que é interessante, amado. Vamos lá, verso 21. Eles foram informados. Eles quem? Os judeus aqui de Jerusalém, os irmãos são zelosos da lei, eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivem de acordo com os nossos costumes. Sim, isso aí Paulo, de fato, ensinava. E você vai ver esse ensino assim de forma flagrante em Jerusalém. Na carta que Paulo escreve aos Gálatas, por exemplo, quando ele vai dizer que se você se circuncida por causa da salvação, você decaiu da graça. Ele vai falar assim, ou seja, você não está mais na graça de Deus. Ou seja, se você se circuncida para ser salvo, na realidade você não é salvo. Vou repetir, porque acho que você não entendeu. Se você se circuncida para ser salvo, na realidade você não é salvo, você decaiu da graça. Então, amados, perceba, amados. Amém? Perceba que Paulo ele falava, não que Paulo fala que era obrigado a pessoa, não. Paulo fala que não era necessário a pessoa observar a lei cerimonial para ser salvo, porque a pessoa é salva pela graça de Deus, pelo evangelho de Cristo e pela recepção, pela fé do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus, amém? Então a gente precisa entender isso, querido. Escuta, cara, escuta. Mas olha a preocupação. Verso 22. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Eles quem? Aquelas pessoas que são zelosas da lei e que acham que você está ensinando isso. Na realidade, você não está ensinando que eles não devem obedecer. Olha só. Eles foram informados, os judeus, que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios que se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidam nem vivem de acordo com os nossos costumes. Não era isso que Paulo ensinava. Não era isso que Paulo ensinava. Paulo ensinava o quê? Paulo ensinava a desobrigação. Se o judeu quisesse viver no costume da lei de Moisés, ele podia viver mesmo. O problema não é guardar o sábado, o problema não é se circuncidar. Paulo ele ensinou isso, o problema não é isso. O problema não é observar as festas, o problema não é isso. O problema é você falar que é necessário você observar essas coisas para ser salvo. Aí você decaiu da graça. Por quê? Porque você tira a suficiência da graça e coloca, e você está dizendo assim, a graça não é suficiente para salvar o homem. É necessário observar as leis cerimoniais de Moisés. E Paulo ensinava exatamente o contrário. Você é salvo pela graça. Se você quiser continuar obedecendo a lei de Moisés por uma questão de costume, você pode continuar obedecendo. Que era isso que Paulo ensinava.
Agora, quando você obedece para ser salvo, Paulo fala, então você decaiu da graça, que é o ensino que ele mostra lá na carta dele à igreja aos Gálatas. Amém, queridos? Nós vamos ver. Tudo isso foi abordado em aulas anteriores. Então, vamos continuar. Verso 23. Portanto, faça o que lhe pedimos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação. Vou repetir, olha só. Olha só, gente. Gente crente, olha só como é que é o negócio. Gente crente, amém? Gente que foi salvo pela graça. Está pedindo para Paulo fazer o quê? Vamos lá. Participe com o verso 24 do capítulo 21 de Atos. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que eles raspem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, isso aí Paulo também ensina, do sangue, da carne de animais estrangulados, a imoralidade sexual. Né? Então, olha só o problema que era a igreja de Jerusalém. Olha só o problema, porque a igreja de Jerusalém era um problema. A igreja de Jerusalém, por incrível que pareça, era um problema. Ó, os gentios, eles são salvos. Eles são salvos, tá? Eles são salvos. E eles não precisam passar pela purificação, por esses rituais, observância de lei, né? Eles não precisam disso. Né? Pode continuar comendo carne de porco, pode continuar adorando no domingo. Nós já vimos em textos anteriores que Paulo fez um culto no domingo. Agora, você, Paulo, você é judeu, você é da tribo de Benjamim. Para evitar problema, olha só, meus irmãos. Por isso que o pastor Renato está falando aqui, ó. Olha o problema que era a igreja de Jerusalém. Para evitar problema, nós temos 4 homens aqui que vão passar pelo ritual de purificação, um ritual que é previsto na lei de Moisés, né? E Paulo, para evitar fofoca, para evitar polêmica, e não evitou. Isso que é interessante, irmão. Vamos aprender. Olha só como é que é maravilhoso. Não evitou. Não evitou os problemas. Tá? A verdade é essa. A gente vai ver aqui no relato. Né? E aí, o que os judeus pedem para Paulo? Participa dos rituais de purificação. Vamos continuar? No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Estou lendo o verso 26 do capítulo 21 de Atos. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Paulo cumpriu tudinho. Amém? Não foi isso que o cara pediu lá para Paulo? Paulo foi lá, cumpriu, se purificou, fez o ritual todinho. Foi ou não foi? Vamos ver se evitou o problema? Vamos ver, irmão? Se evitou o problema? Verso 27. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos, em toda a parte, contra o nosso povo, e contra a nossa lei, e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente,
Eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se numa multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo. E imediatamente as portas foram fechadas. Tentaram eles matá-lo. Chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Cumpriu-se, amém? Cumpriu-se aí a profecia. Então, perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Judeu, tá, irmão? Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo, levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Permita-me falar ao povo. Tendo ele recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria, fez um sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Então, amados, pergunto eu a você, querido, adiantou? Vamos lá, adiantou Paulo fazer todo aquele ritual de purificação? Todo mundo viu que Paulo fez um ritual de purificação. Paulo estava no templo, né, para fazer a declaração dos dias da purificação, inclusive quitar, pagar a dívida dos 4 que estavam com ele. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Sabe por quê? Sabe qual é o problema do legalismo? O legalismo ele é baseado em juízo de valor. O legalismo ele é baseado em preconceitos. O legalismo ele é baseado na irracionalidade e não na racionalidade. Então, amados, é importante a gente entender isso. Você vê que Paulo aqui, Paulo tinha acabado. Foi ou não foi? A gente leu aí o verso 26. No dia seguinte, Paulo tomou. Lê comigo de novo o verso 26. Atos 21, 26. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias. Olha só, eles estavam no processo de purificação, existia 7 dias e tal. Quando estavam para terminar os 7 dias, o que é que aconteceu? Um tumulto danado, todas aquelas acusações. Todas aquelas acusações que supostamente não seriam atribuídas a Paulo pelo fato de ele ter cumprido aquele ritual, aquele ritual não adiantou nada mesmo. Paulo ele não cumpriu ali a lei ritualística da Torá? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Por quê? Porque as pessoas não param e não ouvem. As pessoas agem por impulso.
Todo legalismo, todo legalista, ele age por impulso. Ele é impulsivo. Por quê? Porque a mente dele já está formatada pelo legalismo, pelo ritualismo. Ou seja, se a pessoa não cumprir aquele ritual, ela não serve. Se você ensinar contra a prática de um determinado ritual, a pessoa toma você como inimiga. Paulo, ele se tornou inimigo dos judeus. Sabe por quê? Porque ele estava ensinando o evangelho da graça. E ele não estava ensinando a pessoa não fazer, não, ou deixar, né, a lei. Não, ele não está falando isso. O ensino de Paulo era o quê? Estava desobrigando as pessoas a observar o legalismo. Né? Era uma questão cultural. Amém, querido? Paulo estava falando assim, cultura nenhuma vai levar ninguém para o céu. Quem leva as pessoas para o céu é a pessoa se arrepender, se converter, se entregar para Jesus, receber o Espírito Santo. É isso que leva, e aí recebereis o dom do Espírito Santo. É isso que leva a pessoa para o céu. Amém, querido? Não é uma cultura religiosa, né? Não são tradições religiosas. Escuta, crente, não é tradição religiosa que leva a pessoa para o céu. Tradição religiosa não leva ninguém para o céu. O que leva as pessoas para o céu é o Evangelho de Cristo. Adiantou, pergunto para você, adiantou Paulo fazer aquele? Não adiantou nada. Né? Então acusaram Paulo de coisas que ele não estava fazendo. Né? A maior prova de que Paulo observava a lei é que nas cidades, e eu já falei sobre isso em aulas anteriores, assisto os vídeos anteriores, né? Nas cidades por onde Paulo ia pregar, seja nas cidades gentílicas, qual o local que ele procurava, em primeiro lugar? Uma sinagoga. Porque Paulo sabia se portar numa sinagoga, Paulo sabia os ritos de uma sinagoga, Paulo tinha sido fariseu. Dentre os fariseus, ele tinha sido um dos mais zelosos, então Paulo conhecia aquele negócio todo, conhecia toda aquela legislação ritualística judaica toda. Paulo era muito mais zeloso do que muito fariseu ali. Só que Paulo, o que Paulo fala? Olha, tudo isso eu reportei como lixo. Tudo isso eu reportei como coisa inútil. Se comparado à graça que eu recebi de Cristo. Então, amados, não adiantou nada. Você viu aí do verso 27 ao verso 36. Você vê que Paulo, então, ele foi pego. Estavam batendo em Paulo, acusaram Paulo de uma coisa que ele não fez, né? Qual a acusação? Pastor, vamos dar uma olhadinha aí, ó. Verso 28. Gritando, israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Primeira mentira. Amém, queridos? Primeira mentira. Vou repetir. Este homem que ensina a todos, em todo lugar, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Primeira mentira. Né? Se você abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí. Né? Vamos responder pela Bíblia. Né? Abra em Romanos. Isso aí foi um texto que a gente discutiu em aulas anteriores. E eu não vou ler o texto, só vou pedir para você ler. Né? Se você ler Romanos, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, você vai ver que Paulo nunca ensinou contra o povo.
Pelo contrário. Pelo contrário. Paulo amava o povo de Israel. Paulo amava Israel, porque Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo ele era israelita, amado. Então ele amava Israel. Então é a primeira mentira. Né? Segunda mentira. Além disso, estou lendo o verso 28 ainda. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Segunda mentira. Por quê? Verso 29 explica. Anteriormente, eles haviam visto o Éfeso, né? Ou uma pessoa, um amigo de Paulo que era de Éfeso, Trófimo, na cidade com ele. E julgaram, olha aí, olha o pré-julgamento, lembra? Olha o juízo de valor. Fizeram um juízo de valor, movidos pelo preconceito, fizeram um juízo de valor de que Paulo havia introduzido no templo. E Paulo não tinha introduzido ele no templo. E aí toda a cidade ficou em alvoroço, né? Eles arremeteram contra Paulo, fecharam a porta do templo, levaram Paulo para fora, e estavam ali uma confusão terrível, né? Que todo legalista gosta de uma confusão, tá, irmão? Todo legalista ele gosta de confusão, ele gosta de briga, né? Legalista ele gosta de briga, ele quer confusão, né? Ele não segue aquilo que a Bíblia fala. No que for possível, tenhas paz com todos. Ele não segue isso aí, pelo contrário. No que for possível, se puder brigar com todo mundo, brigue, por causa de sua religião. Esse é o legalista. Por isso que a nossa religião, né, da comunidade evangélica Geração da Conquista, a gente não tem religião. A nossa religião, ela tem nome. Qual é a nossa religião? A nossa religião tem nome. Jesus Cristo. Essa é a nossa religião. Não é igreja, não é... A nossa religião é Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar? E aí, né, o tumulto foi tão grande que as autoridades romanas, né, souberam que a Jerusalém, cidade importante, estava uma confusão danada, eles foram lá e prenderam Paulo. Né? E eu quero destacar aqui a partir do verso 37. Vamos lá para o verso 37? Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, Paulo, perguntou ao comandante. Então, o apóstolo Paulo fez uma pergunta ao comandante. Presta atenção aqui. Posso dizer-te algo? O comandante falou assim. Você fala grego? Não. Posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo, levou 4.000 assassinos para o deserto? Olha só. Então, preste atenção, gente. Preste atenção aqui. Preste atenção, crente. A gente está falando de Paulo. Só que o comandante romano achava que Paulo era egípcio, que Paulo ele era um egípcio assassino e que tinha um bando de 4.000 homens que, junto com Paulo, né, ele levou para o deserto. Olha só. Paulo respondeu, verso 39, Paulo respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria, fez um sinal para a multidão. Quando todos ficaram em silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Sabe por que Paulo se dirigiu em aramaico? Para dirimir qualquer dúvida. Que até o comandante que prendeu Paulo estava achando que ele era egípcio. Pô, da onde surgiu isso? A confusão estava tão grande, falaram tanta coisa de Paulo, né? Falaram tanta mentira de Paulo. Então, o legalista, meu amado, o legalista, geralmente, ele lida com as situações baseado em mentiras. Tá ok? Porque você precisa de uma mentira para justificar outra mentira.
Principalmente quando essas mentiras se transformam em doutrinas religiosas. Veja que eu não estou falando de doutrina a nível de ensino de palavra de Deus. Doutrina religiosa. Tá? Doutrina que faz você se ajoelhar diante de estátuas de gesso, de madeira, de pedra. Doutrinas, né, que impedem o casamento. Doutrinas que impedem o consumo de certos alimentos. Doutrinas que impedem, né, que exigem de você a guarda de determinados dias. Isso são doutrinas de homens. Tá bom, querido? Então, doutrina não faz parte da essência do Evangelho de Cristo. Amém? Vamos continuar? E aí ele vai falar em aramaico, para dirimir. Porque o que era o aramaico? Né? O aramaico já era uma mistura do hebraico com caldeu, coisa, idioma que começou a surgir no cativeiro babilônico, lá atrás, né? Quando Israel foi cativo 70 anos da Babilônia. E aí Paulo vai falar nesse idioma para todo mundo prestar atenção nele, para judeu saber que ele era judeu, para grego saber que ele era judeu, para romano saber que ele era judeu. Ok? Vamos lá? Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Olha só, viu? Só foi falar em aramaico, todo mundo calou a boquinha. Né? Acabou o tumulto. Por quê? Porque o cara é judeu. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Olha aí. Então, Paulo estudou na melhor faculdade judaica, de lei judaica. Paulo estudou numa das melhores faculdades judaicas da época. Ele estudou aos pés de Gamaliel. E ele vai dizer assim, ó, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Dele cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Então, Paulo ele começa a falar do seu passado. Já para falar para aquelas pessoas, já para dirimir, já para tirar um monte de mentira, e ele coloca o sumo sacerdote que estava na cadeira na época como testemunha. Pode perguntar para o sumo sacerdote. Vamos continuar? Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando, de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levanta-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. Os que estavam comigo me levantaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-se junto a mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu
para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levanta-se, seja batizado, e lave os seus pecados, invocando o nome dele, o nome de Jesus. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando fui derramado, e quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira este homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tiraram suas roupas e lançando poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo estava gritando daquela forma contra ele. Enquanto amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isto, o centurião foi prevenir o comandante. O que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Então, amados, perceba que Paulo, então, começou a falar e a reação da multidão, né? A reação da multidão da cidade de Jerusalém, né? É que foi um negócio impressionante. O que o legalismo faz com as pessoas? Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Era dessa forma que eles estavam gritando. Então, amados, o legalismo, ele é o grande perigo para a igreja de Deus. O legalismo, ele cega as pessoas. O legalismo tira a capacidade das pessoas pensarem no discurso, por exemplo, que Paulo estava pregando ali. Paulo estava falando, explicando para eles sobre a sua conversão, explicando para eles o fato de Deus o ter separado para levar o evangelho aos gentios, explicando para ele o encontro sobrenatural que ele teve com Jesus, explicando para eles que Jesus era o Messias prometido pelas Escrituras do Velho Testamento, tanto a Torá, quanto os livros proféticos, quanto os livros históricos, quanto os livros poéticos, todos eles, né, falam do Senhor Jesus, só que eles não quiseram ouvir e quiseram silenciar Paulo. Então, o grande problema do legalismo é que eles querem silenciar a verdade. Então, amados, o grande ensino para nós hoje é: fuja do legalismo.
fuja das doutrinas que são feitas por homens. Concentre-se naquilo que a palavra de Deus diz. Concentre-se nisso. Eu costumo dizer, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Basta nós diligentemente pensarmos sobre a Bíblia, lermos a palavra de Deus, termos o cuidado de verdadeiramente nos empenharmos no estudo da palavra de Deus. Amados, é impressionante o que o legalismo é capaz de fazer. A gente vê isso no islamismo, a gente vê isso no próprio cristianismo, a gente vê isso em todas as religiões cuja vertente, cujo cerne, né, do seu compêndio religioso, ele tem origem humana e não em Deus. Né? Que Deus, pelo contrário, Deus ele não é legalista. Deus, ele prima pela liberdade de consciência. Deus, ele respeita tanto as pessoas que, apesar de ser o Deus Todo-Poderoso, apesar de ser o Deus sustentador e criador do universo, apesar de ser o Deus que cria o universo e que vai criar um novo universo, novos céus e nova terra, apesar de ser um Deus que vai retornar a este mundo, que vai estabelecer novos céus e nova terra, ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que pode destruir qualquer coisa somente com uma palavra dele. Mas ele, apesar de todo esse poder, apesar de ter todo o poder, Deus te dá o direito de rejeitá-lo. Eu vou repetir. Apesar de Deus ser o Todo-Poderoso, ele dá a você o direito de rejeitá-lo. Então, amados, o legalismo ele vai na contramão daquilo que Deus ensina. Nós precisamos, amados, deixar as pessoas respeitar o pensamento das pessoas, a gente precisa respeitar o posicionamento das pessoas, né? A gente precisa, de fato, a pessoa quer rejeitar a Deus, a pessoa quer rejeitar os ensinos, a pessoa quer rejeitar o que diz a palavra de Deus. Amém. O problema é seu, aguente as consequências. Mas que as consequências não venham pela minha mão, não venham pela sua mão, venham pela mão de Deus. Nós não temos o direito de exercer uma justiça que pertence e é só atribuição do próprio Deus. Amém? Este é o grande ensinamento de hoje. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter entendido, né, esta mensagem maravilhosa, esses 2 capítulos. Nós vamos ao capítulo 23 na próxima aula. Né? Então, eu me despeço aqui do pessoal do YouTube. Que Deus te abençoe. Entenda, a grande lição de hoje é rejeite o legalismo. Rejeite o legalismo. E tenha como princípio a liberdade de consciência. Liberdade de consciência é liberdade de expressão, é dar às pessoas a liberdade de ter a posição delas, de ter o pensamento delas, de modo que todos nós possamos conviver juntos, né? Sabendo que, para nós cristãos, só há uma verdade. Se as pessoas não creem na verdade que cremos, que é a palavra de Deus, para nós só existe esta verdade. Ah, mas a pessoa diz assim para você, mas eu não creio. É o direito dela. Ela vai se ver com o dono da verdade. Você não tem o direito de exigir ou de exercer uma justiça que pertence a Deus. Então, vou me despedir aqui do YouTube, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Não esqueça de compartilhar
curtir. Nós vamos colocar aqui no final também do vídeo, aqui na parte de trás, aqui na parte de baixo ou do lado, eu não sei onde vai aparecer aqui, mas vamos colocar o QR Code e vamos colocar aqui o Pix da igreja para que você possa contribuir com a igreja de Jesus Cristo, para que nós possamos aí continuar pregando o evangelho através deste canal. Que Deus te abençoe. Eu vou ficar agora com a comunidade evangélica Geração da Conquista para tirar de dúvidas. Tchau. Que Deus te abençoe.